Você já parou para pensar no peso de cada palavra que está na Bíblia? Não existe letra solta. Não existe versículo em vão. Cada linha é uma revelação. Nada ali foi colocado por acaso. Cada vírgula carrega eternidade. Cada palavra é um grito da verdade. E hoje, o que vamos mergulhar aqui não é apenas um texto sagrado. É um clamor, é uma dor, é um rasgar da alma que nem todos conseguem compreender. Prepare-se, porque esta mensagem não vai apenas informar, ela vai te sacudir por dentro. Na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 7, está escrito que nos dias da sua carne, Jesus ofereceu orações e súplicas, com forte clamor e lágrimas. Não foram apenas palavras ditas, não foram apenas olhos marejados, foram lágrimas fortes, clamor profundo. E você acha mesmo que isso está ali só para preencher a página? Não. Cada detalhe revela algo invisível aos olhos naturais. Se a palavra diz forte clamor e lágrimas, é porque houve dor, houve batalha, houve resistência. Sim, Jesus resistiu, não à vontade do Pai, mas ao preço dessa vontade. Ele chorou, ele gemeu, ele gritou por dentro e por fora. Por quê? Porque ele sabia que obedecer significava mais do que carregar uma cruz. Significava ser abandonado por aquele com quem sempre foi um. Você entende o que é isso? O Filho, que andava lado a lado com o Pai desde a eternidade, sabia que por um momento ele estaria sozinho, porque o pecado separa e naquela cruz estariam os meus pecados, os seus pecados. E onde há pecado, o Pai não pode se manifestar. Por isso, o grito não foi de dor física, não foi sobre os espinhos, não foi sobre a lança, foi um grito de ruptura espiritual. Deus meu, por que me desamparaste? A separação foi o que mais doeu. A ausência foi o que mais pesou. E mesmo assim, ele obedeceu. Mesmo sabendo que o céu se calaria naquele momento, ele escolheu fazer a vontade do Pai. Você tem ideia do que é isso? Jesus, o Filho, suplicando com lágrimas para não passar por aquilo, mas ainda assim, obedecendo. E aqui está algo que você precisa entender. Ele não é o autor da salvação eterna para qualquer um. Ele é o autor da salvação eterna para aqueles que lhe obedecem. Não é sobre levantar a mão, não é sobre estar num templo, é sobre obedecer. Isso precisa chamar a nossa atenção. Igreja, ouça isso com o coração aberto. O mesmo Deus que expulsou um anjo do céu por causa da transgressão, foi o mesmo Deus que expulsou o homem do Éden. Porque o homem também transgrediu. Sim, induzido pelo diabo, enganado, seduzido. Mas ainda assim, ele escolheu desobedecer. E agora, preste muita atenção. Esse mesmo Deus, santo, justo, imutável, quando viu o pecado colocado sobre o próprio Filho, não se aproximou. Não, o Pai não chegou perto, porque onde há pecado, não há comunhão. Na parábola do filho pródigo, o Pai não foi atrás, não saiu correndo pela cidade, não enviou servos, porque naquele momento o filho não estava apenas distante, ele estava morto. Isso mesmo, o texto não diz desviado, diz que ele estava morto, porque estar fora da presença do Pai é estar desconectado da vida. O salário do pecado é a morte, e a morte é isso, separação, separação de quem dá sentido, separação da fonte, separação da vida. E Jesus, o Filho, teve que experimentar isso. Ele precisou ser separado do Pai para pagar a minha dívida, a sua dívida, para que a gente tivesse o direito de voltar para casa. E ele obedeceu, mesmo sangrando, mesmo sabendo o preço, mesmo sentindo o abandono. Ele obedeceu, e isso prova algo poderoso. O Filho e o Pai não tinham a mesma vontade. Lembra? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Vontades diferentes,
mas uma só decisão: a obediência. E agora, deixa eu te lembrar daquela cena do filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Jesus, completamente desfigurado, o sangue escorrendo, a alma esmagada. E então, passa aquela figura estranha, sombria, Satanás, com um bebê nos braços, e ele caminha de um lado para o outro, como se dissesse: olha, Jesus, eu cuido dos meus, e o teu pai te abandonou por um bando de pecadores. Talvez nem o próprio Mel Gibson entendeu o que filmou ali, mas o Espírito Santo revela. Aquela cena foi uma afronta espiritual, um sussurro demoníaco dizendo: você está sozinho, eles não merecem, seu pai te largou por causa deles. E mesmo assim, ele não cedeu. Ele continuou obedecendo, porque no céu há unanimidade. Eles não têm as mesmas vontades o tempo todo, mas têm a mesma essência, o mesmo propósito, o mesmo compromisso. Cantamos tanto: venha o teu reino, deixa o céu descer. Mas você sabe por que o céu é céu? Porque lá há concordância. Lá não existe voz contrária. E se queremos ver o céu na nossa casa, se queremos ver o reino invadir a terra, então precisa haver o que há lá: unanimidade, acordo, harmonia, obediência, para que a vontade do Pai se cumpra na terra. Para que o céu realmente desça, é preciso a ação conjunta do Espírito e do Filho. Porque o Filho é a palavra, é o Verbo vivo, a manifestação audível do que estava oculto no coração do Pai. Ele é a palavra que se fez carne, que andou entre nós, que revelou o invisível, que trouxe o céu ao alcance das mãos humanas. Está escrito: e por meio dele, tudo o que foi feito se fez. O Filho é o canal por onde a criação aconteceu. Mas, quando a vontade do Pai se une ao Filho, que é a palavra, e essa união encontra a ação do Espírito, o que está no céu passa a existir na terra. Foi assim desde o princípio. Quando Deus criou o homem, não foi apenas um haja, foi um façamos, plural, unidade, propósito. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. O Pai pensou, o Filho falou, o Espírito executou. Você percebe a Trindade em ação? E não foi só na criação, na Torre de Babel, quando o homem tentou alcançar o céu por seus próprios esforços, com soberba, com independência. Deus olhou e interferiu. Mas veja como o texto diz: desçamos e confundamos a linguagem. De novo, os três em ação: Pai, Filho e Espírito, interferindo nos planos do homem. Você entende isso? Sempre que há intervenção do céu na terra, há unanimidade entre os três. O Filho nem sempre quis o caminho. Não era sua vontade morrer. Não era sua vontade carregar pecado. Ele disse: Pai, se for possível, que seja de outro jeito. Mas o Pai respondeu em silêncio e soberania: você vai perder a forma divina, vai se tornar homem, porque quem pecou foi o homem, e é o homem que precisa morrer. Mas aqui está o mistério: se o homem morre, ele permanece morto, mas o Filho, ele também é Deus, e por isso, ele pode morrer e ressuscitar. Mas para isso acontecer, ele precisaria nascer como homem. E qual é o único caminho legal para um espírito entrar na terra? O ventre de uma mulher. Então, Deus envia um anjo, e esse anjo se aproxima de uma virgem, prometida a um homem chamado José, descendente de Davi, e diz a ela: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá. E ali, naquela resposta singela, o céu desceu. Que se cumpra em mim a palavra. Maria recebe a palavra, recebe o Verbo, recebe o Filho, e ali se une à vontade do Pai, com a ação do Espírito e a aceitação da palavra. E quando essas três forças se alinham,
o céu invade a terra e entra dentro de uma barriga. Sim, igreja. É assim que o céu desce. Não é mágica, não é discurso bonito, não é emoção. É a concordância entre o Pai, o Filho e o Espírito. E onde há essa unidade, o impossível se torna visível, o eterno toca o temporário, o divino se manifesta no natural, deixa o céu descer. Mas entenda, o céu só desce quando há concordância. Agora me ouve. Não basta pedir, deixa o céu descer. Se você não está disposto a se alinhar com o céu, você viu o que foi necessário? A vontade do Pai, a ação do Espírito e a aceitação da palavra. Sem isso, não há milagre. Sem isso, não há salvação. Sem isso, o céu não toca a terra. E é por isso que, muitas vezes, a vida espiritual de alguém está paralisada, porque falta concordância. Talvez o Pai esteja desejando operar, o Espírito esteja se movendo, mas a palavra não encontrou lugar em você. Talvez o céu esteja pronto, mas sua alma ainda está em rebelião. E hoje, Deus está te chamando, está dizendo: filho, filha, onde está o seu sim? Onde está a sua resposta? Você quer que o céu venha, mas está disposto a obedecer? Jesus obedeceu, mesmo chorando. Jesus aceitou, mesmo sabendo o preço. Jesus se calou, mesmo quando foi acusado. Jesus se entregou, mesmo quando o Pai virou o rosto. E agora, é você quem precisa dizer: eis-me aqui, que se cumpra em mim a tua palavra. Porque enquanto você viver guiado pelas suas vontades, pelo seu orgulho, pelo seu tempo, o céu continuará esperando. Mas no momento em que você disser com sinceridade: Pai, eu aceito, ainda que doa, ainda que custe, ainda que tudo em mim resista. Nesse instante, o Espírito virá, a palavra encontrará morada, e a vontade do Pai se manifestará, e o céu, finalmente, vai descer.